compilação, resultado de uma entrevista, ela é uma compilação de várias. Porque tem alguns tipos ideais, né? A pessoa só. E a outra é um pouco relacionada, não sei, talvez a sua fala, do Jonas, dessa dinâmica, né, da produção e da reprodução das classes. Então, a Ralé, que ela não está condenada, então em algum contexto ela pode vir a se tornar um batalhador se ela tiver lá acesso à prospecção, todas as coisas que ela precisa ali, os caminhos. E aí, enquanto batalhador, esses batalhadores, a gente aí tem uma primeira geração de batalhadores. O que vai acontecer com essa geração posterior? Porque o caminho de ter uma posição conservadora ele é muito fácil. Porque uma vez que a sua batalha para chegar ali foi tão difícil, você vai querer de todo jeito manter aquela posição, né? Então, como você vê isso, esses movimentos? Bom, tem algumas questões. Uma já fazendo um pouco a ponte com os próximos debates do nosso grupo, né? Nos trabalhos do André Singer, ele identifica na pesquisa dele uma mudança no comportamento eleitoral dessa fração que seria Ralé na sua. Ele diz que o PT nunca conseguiu, ou a esquerda nunca teve votos nessa classe, que essa classe sempre votou na direita, porque por mais que ela reconhecesse a importância do Estado, ela tem ela gosta da ordem, ela acha que a mudança não pode vir quebrando a ordem, e que só a partir, depois que o Lula ganha, e aí a partir do governo Lula, com os programas sociais, com o salário mínimo, você tem uma mudança de comportamento eleitoral dessa classe, que ela passa a votar na esquerda de forma... Queria saber se tem alguma parte da pesquisa de vocês que dialoga um pouco com essa outra pesquisa. E aí também, já ligando, no final dos Novos Batalhadores, me parece que você coloca ali que é o comportamento político dessa nova classe trabalhadora, ela ainda está aberta, assim. No nosso debate inicialmente parecia que ela era uma visão meio pessimista, assim, os evangélicos, essa nova classe trabalhadora vai ser conservadora, mas você coloca aí no final que tem alguns elementos de reconhecer a importância do Estado, de até se solidarizar com os de baixo, que apontam que talvez essa classe ainda está em disputa em termos políticos. E aí uma terceira coisa que eu queria saber se aparece, se vocês incluíram na pesquisa, até que ponto o surgimento na minha visão, a grande efervescência cultural de expressões culturais da periferia no Brasil, desde do rap na periferia de São Paulo, do funk carioca, do tecnobrega, enfim, até que ponto esse movimento, que eu acho que é um movimento grande, que aumentou nos últimos 10 anos, até que ponto ele influencia tanto na própria ideia de capital cultural, mas também na ideia de suprir a autoestima, a reforçar os valores das pessoas que estão nessa condição. Não sei se isso aparece em algum momento, se vocês têm alguma pesquisa. E aí, por fim, uma última coisa que eu pensei agora, assim, quando eu estava no meio do debate, e aí já é um pouco mais teórico mesmo. O trabalho do Faoro, para mim, ele é a máxima expressão dessa tese do patrimonialismo, né? Ele está sempre colocando o Estado como... E aí eu acho interessante uma discussão assim, quando o Faoro lança o livro primeiro, acho que é nos anos 50, e aí ele é muito criticado, porque ali, o livro dele é lido como uma crítica ao desenvolvimentismo. E depois, quando ele é relançado nos anos 70, ele é adorado, porque ali
como a nossa ditadura ela foi desenvolvimentista, você criticar o Estado dentro da ditadura, era também uma crítica ao desenvolvimentismo. E o quanto isso permite isso. Você continua sendo conservador, falando bem no mercado, mas com uma aparência de que você está fazendo uma crítica. Isso volta hoje, né? Na mídia muitas vezes fala, a política econômica da Dilma é a da ditadura. Né? E volta essa associação. E eu acho interessante também que o PT ele surge forte com essa visão anti-ditadura e anti-estatal, em boa medida. E ao longo do tempo, principalmente depois que ele chega no governo, ele percebe a importância do papel do Estado no economia. Legal. Bom, primeiro eu gostaria de fazer elogio, dizendo como é bom ele ver o contraditório. Leva a gente para novos caminhos, pensamento único. A pessoa dessa sala, pelo menos, está cansada de ver. O tema que eu queria falar com você é de comunicação. A gente tem feito uma luta para a democracia da comunicação. Ontem mesmo aconteceu um ato no Sindicato dos Engenheiros para discutir todo um marco regulatório da comunicação que a gente quer fazer isso via iniciativa popular, já que o governo, eu sou petista, já que o governo não tem se não quer comprar essa briga. Não quer comprar mais essa briga. Então, quando você faz a sua fala, eu vejo muita coisa assim. Será que a ralé, os trabalhadores e tal, será que eles entendem o que é liberdade de expressão? Porque o que nós temos no Brasil é uma liberdade de imprensa, que não é de expressão. Claro. A expressão é muito maior. E como é que eles refletem essas coisas no dia a dia da televisão, colocando sempre o consumismo na cabeça deles? Isso é uma ideologia política. Eles não precisam fazer reunião em partido para discutir sobre a questão da sociedade. Todo dia eles vão na sala lá da casa deles, ligam a televisão, ali tem uma aula de ideologia, que é todo dia. E aí eu digo, será que isso não é uma religião? Como no filme The Corporation, o cara diz assim, a maior religião do mundo não é o catolicismo, o cristianismo, o budismo, a maior religião do mundo é o capitalismo. E o pior do capitalismo é que não tem Bíblia, não tem ética, faz qualquer coisa para ganhar o dinheiro. E aí fica aquela coisa, né? Como é que a gente sai desse labirinto? Sobre essa questão. Parabéns, obrigado. Você tinha pedido inscrição? Lá no Ixi, já pusemos? Aqui. Ela. Não? Então, você, Marcos. A pergunta que ia fazer, que tinha que fazer, já foi feita aqui, já se falou, mas também queria plantear que eu gostei muito de seu livro A Ralé, fundamentalmente. E depois, Os Batalhadores não lo li completo. Li somente o que íbamos a trabalhar no curso. Mas o tema que para mim é forte no tema da religião. O tema da religião não sei, me parece contraditório. É difícil para mim. Recém estive ouvindo o que você falou, o que falavam os companheiros, os colegas, e uno pode entender muitas questões. Pode dizer, sim, como você falou, sim, a religião, a igreja neopentecostal, não? Neopentecostal le dá à pessoa algo que le dá ânimo, confiança e autoestima. Isso é o que você falou, não? Então, eu sigo pensando, le dá isso porque no lo encuentra en otro lado, ¿cierto? La falla está del otro lado. ¿Por qué? Porque entonces uno tiene que entender cuestiones mágicas. Bueno,
O sea, lo entiendo, veo el problema, bueno, digamos de cambiar esto, porque no va, ¿no? Porque eso es seguir en la cuestión mágica. La otra cosa es, por eso, comprender más no aceptar. Punto de vista. La otra cuestión, cuando você falou da Bolsa Família, também, a Bolsa Família, então, eu me lembro que falou Lula, e eu aplaudo a Lula, que disse, bom, da pessoa que não come não pode pensar, ¿cierto? Entonces, qué bien que les dio comida, ¿no? Que nos da comida. Bueno, yo no recibo la Bolsa Familia, pero hablando como sociedad, que ven que se trate de que todos comamos mínimamente. Bueno, y la otra cuestión es una pregunta. ¿Qué opina del cooperativismo como salida de la clase trabajadora, ¿no es cierto? Que no sería somente, que yo pienso que a lo mejor usted me puede dar alguna luz, es unificadora, es la creación de cooperativas, una manera nova, que ya está en el país, por supuesto, ¿no? Ya tenemos cooperativas, inclusive en Osasco hay grandes cooperativas, ¿no es cierto? Más, lo que quiero decir que ainda no está suficientemente apoyada y reglamentada y fomentada, ¿no? Esa manera de estar cooperativizado, ¿no? Que es más allá que una cuestión económica, mucho más, porque justamente engloba una manera de estar en la sociedad, ¿no es cierto? No cualquiera puede ser cooperativizado, ¿no? Así como también no cualquiera puede ser microempresario, porque nadie no es una... esto del capitalismo financiero que promueve la microempresa, ¿no es cierto? El trabajo contraprofista, todo eso, también lo que trajo fue mucha decepción también, porque personas que están destinadas a perder, o sea, emprender un negocio, pero como no tienen alma de negociante, ni tienen formación de negociante, ni les interesa ser negociantes, pierden. Bueno, eso. Se fosse possível complementar a pergunta do companheiro ali com relação à mídia e internet, que é a minha área de interesse. Com relação vocês têm alguma coisa no seu, assim, algum estudo com relação a isso, com relação a essa classe, a ralé, o alcance disso? Depois, agora o Edson, depois ele não tem mais ninguém inscrito. Aí eu vou escrever aqui, mas vamos ver isso. Bom, de certa maneira, várias pessoas já falaram, está mais ou menos formulada a questão. A minha preocupação seria hoje, então, ver como que vão evoluir tanto a ralé quanto os batalhadores diante desses programas sociais do governo Lula e agora da Dilma. Do ProUni, da utilidade do Enem, do Bolsa Família, da facilitação de crédito. Para onde vai arrumar esse pessoal? Esse pessoal vai para a esquerda, porque eu já ouvi muito gente comentando também, o pessoal mais pobre que está conseguindo fazer a universidade vão ser médicos mais responsáveis e mais solidários porque eles vieram de baixo. Os juízes, o judiciário vai melhorar só quando essas gerações de gente mais pobre conseguir chegar nesses lugares. Será que isso é assim ou vai ser diferente? É mais complicado. Bom, a Yali deixou um livro aqui da Perseu Abramo, Muitos Caminhos, uma estrela memória dos militantes do PT. Aí a gente faz um sorteio aqui, depois faz para o GC escolher um número, aí um sorteio da lista. E queria fazer uma fala, queria agradecer de novo ao pessoal do Alvorada Vermelho que fez o convite para o GC, ajeitou toda a logística para ele poder vir para cá discutir grupos estudos.
né? Andressa, Tatá, professor Jones. E agradecer de novo à Fundação Perseu Abramo por ceder o espaço. Bom, eu queria fazer uma fala no sentido um pouco do que o Tatá falou, assim, e um pouco do que eu vi aqui de manhã na audiência pública do bairro de Pinheiros. Pinheiros é o maior DH da América Latina, o bairro mais rico de São Paulo. E a discussão lá, tem uma sociedade civil organizada, direita e esquerda. A direita é a maioria, claro. Mas lá a demanda era pelo céu. Eles queriam um céu em Pinheiros. Vocês conhecem o projeto do céu, tá? Foi a Marta, aquele escolão da Marta, a ideia de ter ensino integral. Os primeiros 20 em São Paulo foi selecionado pelo mapa de vulnerabilidade social, onde tinha um índice maior de exclusão, foi ali que foi pro céu. E eles estavam discutindo o céu em Pinheiros. Primeiro, então, tipo, eu dei risada de primeiro. Mas depois eu comecei a pensar, bom, mas será que não é uma alternativa a gente começar a investir também em oferta de serviço público? A Silvia falou, o dinheiro público já vai para reproduzir as desigualdades e tal, mas a oferta de serviço público mesmo dentro da classe média, será que não favorece um pouco a mudança de concepção do Estado dessa galera? Assim? Bom, é a minha pergunta. Deixa eu só copiar aqui. O G7. Ó, bem, eu agradeço muito as questões e, para ser bem sincero com vocês, assim, o maior prazer de um pesquisador é o debate, não? Você aprende, você, enfim, e é muito gostoso. E aí eu gostaria também, por exemplo, eu acho que o nosso amigo lá pôs a questão muito bem, tanto a questão da classe média, pluralismo e tal, e também do Sérgio Buarque. Veja bem, eu concordo com você em parte e tal, mas eu acho assim, eu acho assim, por exemplo, a gente tem que Sérgio Buarque não montou o quadro completo da coisa do mercado Estado, como veio assim, tanto no Brasil. Mas eu acho que é inegável que ele montou o início dessa história, entende? E eu acho importante a gente sempre separar a pessoa e a obra, porque no Brasil a gente confunde muito isso, né? Aí, então, assim, por exemplo, a gente tem que separar o fato de Sérgio Buarque ter sido um dos fundadores do PT, né? E eu acho muito mais importante ele ter sido o fundador da ideologia conservadora mais importante do Brasil. Porque teve um iniciador, né? Raimundo Faura aprendeu com ele, seguiu, refinou, né? Dentro e Raimundo Faura, quer dizer, era uma pessoa também muito legal, muito decente. Não, entendeu? Não, quer dizer, a gente tem que ver esse negócio, né? Por exemplo, eu lembro, adolescente, achava ele o máximo, né? Entende? Como chefe da OAB, ele teve um trabalho, né? Um cara, entende? Eu até pus nesse texto aí que eu passei para vocês contra o economicismo, né? Entendeu? Um liberal conservador decente, né? Ele pode manifestar uma extraordinária coragem pessoal lutando contra a ditadura, por exemplo. Entendeu? Agora, a obra é muito distinta, a gente tem que ter essa coragem aí, né? E eu acho que é muito importante no Brasil, exatamente por ser tão conservador, o nosso país, e o debate intelectual ser tão conservador, que a gente deve deixar, que as bases disso tem a ver quando você começa a idolatrar pessoas. E no Brasil existe uma idolatria de pessoas enorme, né? Entende? E aí eu faço questão de usar esse negócio assim, né? Tipo, olha, Raimundo Faura não pode ser uma vaca sagrada e tal, entendeu? É porque eu acho que isso é importante, para que a gente diga assim, olha, a gente faz com essas pessoas como os indianos fazem com a vaca. Entendeu? Não, entende? São intocáveis e tal, né? Entende? Você não pode dirigir críticas e tal, e as pessoas têm raiva de você se você faz. Entendeu? Mas eu acho importante isso, né? Porque a ciência é você criticar a obra, né? E ele deu, quer dizer, a concepção
sociológica de Sérgio Buarque é extremamente frágil. Né? Tão frágil quanto é a de Gilberto Freire. Apenas é porque, no caso de Buarque, houve uma cisão regional. Né? Entende? Ele citava um amigo meu, o Roberto Velli, né? um dos maiores intérpretes de Sérgio Buarque. Ele, por exemplo, ele fez a comparação das diversas edições. Nas primeiras edições tinham, sei lá, 19 citações muito elogiosas a Gilberto Freire. Né? A partir da sexta, sétima, não ficou nenhuma mais. Entende? Você pega agora como se fosse nada. Não tem mais nada sobre Gilberto Freire. Ele montou-se o quê? São Paulo, né? como o caminho do Brasil Novo, Recife como a elite atrasada, representada por Gilberto Freire e a metrópole do mercado, né? do novo Brasil, etc. Né? A Massachusetts brasileira, como eu digo ironicamente, brincando e tal, né? Se transforma, né? o pioneiro e tal, entende? Você regionaliza isso. E aí não é de espantar, então, que tanto o PT quanto o PSDB tenham vindo dessa mesma leitura, né? Que era uma leitura hegemônica. Né? Entende? E só depois mesmo, né? Só depois, quer dizer, é que você vai ter uma como o Cisne tocou, eu posso até adiantar aqui, eu achei brilhante essa ideia, né? A leitura que ele teve do fato de que as classes baixas do Brasil agora são um reduto da esquerda, né? Digamos assim, eram sempre eram os grotões, né? Lembra disso? O PFL, né? Esse pessoal votava no PFL do Nordeste, né? E hoje em dia, se você anda no interior do Nordeste, eu andei com alguns dos nossos pesquisadores, o que o pessoal tem é Jesus Cristo e Lula em casa. Né? Entendeu? Né? Vai, e aí eu lembro, né? Quer dizer, eu vivi isso várias vezes, mas eu lembro num bar no Maranhão, né? As beiras lá daquele rio que é lindo, eu esqueci o nome. E aí tinha um negócio, era quase como um altar mesmo e tal. Entende um negócio assim? Uma coisa era toda, né? Um retrato e tal, e um crucifixo e tal, né? Tinha Jesus de um lado, Lula do outro, tinha cruz e tal, né? Um negócio assim, que era quase uma coisa mesmo enfim, mudou quase, né? Nesse caso, eu obviamente eu fiquei muito contente de ter mudado isso, né? E aí você não tem mais você tem uma luta de classe muito mais explicitada e tal, e isso é ótimo, né? Está articulado e tal, está muito mais articulado. E eu achei uma sacada muito brilhante do Cid, né? Ter percebido isso, né? E nessas leituras sobre eu acho esse o aspecto mais importante e tal, né? E no caso do Roberto Schwartz, de repente, mas o que eu quis dizer aqui, né, é que, por exemplo, eu estava querendo tocar em teorias que explicam o comportamento, né? E não é o caso, né? Por exemplo, lá na análise que até usa a literatura, eu não faço nenhuma separação entre literatura e sociologia, mas aí não tem a ambição de tentar montar essa outra reinterpretação, apesar de ser um estudo extremamente interessante, mas eu deixei fora, né? Porque ela não é explicadora desse elemento totalizante, que eu estava querendo preservar, né? E eu acho importante a gente ter essa clareza com relação a esse ponto, porque senão fica, né? Fica muito, então Vanderlei de Guilherme Santos, não sei o que, não, estou falando assim. Só uma coisa assim, é que na época ele explica a sociedade hoje, mas na época ele pega as três classes, senhor, empregado e escravo, e é uma tentativa de explicação totalizante. Exato. E, então, só nesse sentido, mas é óbvio que ela não pega o Brasil. É o Brasil contemporâneo. Pós-república, por exemplo. Com certeza. Que é o caso do fundo, né? A ideia é pegar uma coisa que explicasse o Brasil moderno. Né?
Mas eu achei, por exemplo, muito interessante também o que você disse sobre classe média e empreendedorismo, né? Que foi algo que a gente tentou recuperar exatamente no livro sobre os batalhadores, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma ideia de que o Brasil é o planeta Brasil, né? Marcianos, verde e amarelo, né? E aí, tanto por conta disso, você não pode usar nenhum desses autores do outro, né? do planeta, porque eles não são aplicáveis aqui, porque mudou-se uma coisa caricata e específica, né? E que é completamente errada. Ela não só não tem a base institucional, né? Como ela também erra em todos os temas, né? Em todos esses autores também Sérgio Buarque, né? O que está implícito, o que é? A noção de que o Brasil é montado por um capital pessoal de relações pessoais, né? O que indica, o jeitinho e tal, para que na linguagem do senso comum é o que opera, né? É a sociologia espontânea do senso comum, né? Só que essa sociologia espontânea do senso comum ganha um pequeno verniz, aí ela passa a ter inclusive para como se ciência fosse, né? E ela é problemática, né? Também em Sérgio Buarque, por exemplo. Por quê? Ela é conservadora, né? Ela é conservadora por quê? Porque quando ela tenta para o capital pessoal de relações pessoais, né? O do jeitinho, o que indica, o acesso a pessoas importantes, ela esconde o quê? O que verdadeiramente hierarquiza, que é o acesso a capital cultural e acesso a capital econômico, né? Quando você torna apenas visível o capital pessoal, você esconde os capitais mais importantes, né? Entende? Quer dizer, por exemplo, uma prova empírica, né? Que eu desenvolvi assim, tá? Para tornar isso, tentar, enfim, me ocorreu um dia, e que é uma coisa legal, eu acho, para provar empiricamente, né? Que toda essa sociologia é superficial e é errada, né? Uma prova empírica, cada um pode dizer. Alguém aqui conhece quem tenha acesso a esse capital, ou seja, a pessoas importantes, né? Que não tenha antes capital cultural ou capital econômico? Certo? Porque se vocês conhecerem então essa sociologia está certa. Não? Entende? Agora, se vocês não conhecerem nenhum, então ela está toda errada. Não? E eu acho que eu nunca conheci ninguém conhecesse alguém, desse acesso a relações e contatos importantes sem antes ter capital cultural e capital econômico. Entende? Isso prova o quê? Empiricamente, né? Que o capital social de relações pessoais é secundário em relação aos capitais cultural e econômico. Percebe? E toda essa sociologia, desculpa, eu estou soltando, né? A partir de Sérgio Buarque, né? Entende? E até hoje, né? Todos os grandes intérpretes do Brasil percebem essa hierarquia como sendo montada pelo capital social de relações pessoais. Né? O acesso aos amigos, ao que indica, etc. Né? Isso mostra o quê? A superficialidade dessa sociologia. Né? Ela esconde, ela não é só superficial, não, ela é conservadora, ela esconde o principal. Né? Então ela esconde a luta de classes dos reais capitais que importam, né? Para o acesso a bens e recursos escassos. Né? E a gente tentou, por exemplo, então, no livro dos batalhadores, tentar incluir essa relação com o capitalismo internacional, né? Que não é um tema muito percebido, né? E você toca nesse tema que eu acho muito interessante mesmo, né? Quer dizer, o capital financeiro dominou o mundo, né? E eu vi assim, que é incrível, assim, os caras, né, trabalham 15 horas, né? Quer dizer, os nossos batalhadores aqui trabalhavam 15 horas, né? Ou seja, faziam inclusive hora extra. Nós não é só a classe média, né? Faziam hora extra para, Denilson, dando à empresa isso. Eu estou vestindo a camisa da empresa, como se fosse algo assim, né? Chegavam 11 horas em casa, né? Quer dizer, mas também é uma coisa na classe média, né? E aí era uma coisa muito engraçada, assim,
Por exemplo, eu fui convidado por várias empresas aqui de propaganda de São Paulo, quando a gente lançou o livro de batalhadores, que claro, chegou no Santo Amigo, a gente vai ter acesso a esses caras. E aí a empresa é incrível, assim, porque a empresa não era empresa, entende? Era, ou seja, tinha dar cara de que não era empresa. Então cada um tinha a sua sala, o negócio assim era meio jogado, assim, entende? Aí era meio uma sala, né? Entende? Quer dizer, a tentativa de cortar as fronteiras entre casa e trabalho, que é uma proteção para o trabalhador, né? Aí eu falei, isso aqui é um trabalho, tá? Agora é minha casa, não tenho nada desse trabalho, não vou atender o trabalho do meu chefe, né? Eu tenho a minha família, puxa vida, né? Eu estou querendo conversar com a minha mulher, estou querendo ouvir o dia dela, estou querendo saber como meu filho foi na escola e tal, né? Então ele não ficar ouvindo o negócio, o cara está achando, não sei o que, né? Quer dizer, que vai colonizar o meu tempo, né? Eu vou ser um escravo, né? E a própria forma como a disposição dos móveis e tal, de tudo nessas empresas eram exatamente disso. Assim, tinha uma cozinha no meio do negócio, era uma sala, tinha uns vinhos e tal, para entender. Era um tipo de negócio para você passar o dia lá, você dormir lá, entende? Claro, aqui tem um negócio é agradável e tal, para você pode se jogar lá por poltrona, ser criativo, entendeu? Que é exatamente o tema que a gente tentou abordar, né? Que é o capitalismo, ele é tão maleável e flexível que ele pegou a contra-revolução de 60, que foi uma revolução radical, né? Nesse sentido, ela é culturalmente muito mais radical do que a revolução dos trabalhadores, né? Porque o que os trabalhadores fizeram foi um acordo produtivo, né? Mas sem negar nenhuma das bases do capitalismo, né? É isso que fez com que o comunismo na Rússia e tal fosse tão produtivista quanto o capitalismo, né? Mas a contracultura não diz, olha, eu não quero nada disso, eu quero outra coisa, eu quero descobrir novos princípios de vida, eu quero eu próprio saber quem eu sou, o que eu quero e tal, né? O trabalho não pode ser uma coisa que acorrente, humilha, etc, né? Aí o capitalismo pega essa linguagem e aplica agora para o trabalho. Olha, você pode ser criativo na sua empresa, cara. Como não, né? Olha aqui, você tem todo, né? Entende? Você pode ser, né, tão criativo quanto Picasso, né? Entende? Trabalhando para o meu lucro e tal, né? Entende? Como se houvesse alguma liberdade efetiva disso, que não há. Mas as pessoas compram, né? Então, quer dizer, por exemplo, aí eu lembro o cara que me levou lá e trouxe, foi muito simpático, aí fica, não, mas a gente, hoje não é um dia de trabalho, imagina, não é um dia de trabalho, é uma coisa de uma completa loucura, né? É uma loucura, assim, é uma coisa risível. Eu não levei máquina, né? Infelizmente ia ser muito legal você tirar a máquina. É para isso que era tudo para negar essas fronteiras bem urgentes que você está dizendo, né? Então a opressão não vai só para essas classes. Ela é uma opressão geral, né? Quer dizer, o capital financeiro, ele vive de quê? Ele vive de que não tem agora o patrão chato lá, né? Quer dizer, é como se fosse um patrão invisível, né? Isso é um dinheiro, né? Quer dizer, que quer, né? Quer dizer, que não está mais montado em cima de um cara que tem onde a coerção fica fisicamente posta, né? A coerção agora é invisível, né? A heteronomia, né? O seu patrão, ele fica impessoal, abstrato e tal, né? Quer dizer, essas fica pelo menos de uma forma muito menos nítida e tal, né? Foi muito legal você ter chamado e atenção a esse ponto. E aí no ponto que você fala sobre o lulismo, é claro, por exemplo, que o lulismo acho que foi um avanço, obviamente. E ele ajuda a pôr uma questão nova, né? Que é dominar o sistema da corrupção, é para você ter a chance de pôr a questão da desigualdade das classes. Tem a chance, né? Não está sendo aproveitado do modo como deveria, né? Agora, eu acho que o lulismo foi muito superficial, né? Não é tocar em nenhuma questão da redenção dessas classes. A ralé se reproduz, claro, um pouquinho melhor do que essa. Tem um açúcar que você dá e tal, mas olha, né? Mas não é tratado o tema da redenção da ralé, né? No lulismo, ou no PT, ou no governo dos trabalhadores, né? Esse tema não é tocado,
né? Seriamente. Né? E vai perder esse negócio, né? Porque se não tocar e não ia entrar, quer dizer, porque a forma do compromisso de classes que vingou com o Lula vai cada vez menos vingar no contexto onde não haja de muito dinheiro para todos e tal, né? Então é uma questão política em aberto e tal, né? E eu acho que, e se o PT não se adonar desse tema, né? É claro que vão ter outros que vão perceber isso, né? O único caminho para isso aqui é uma radicalização né? Uma explicitação dessa luta de classe, que eu acho que você está completamente certo do tema da mídia. Você não vai nunca ter um governo transformador numa sociedade conservadora. Isso me parece tão óbvio, né? Entende? Se a sociedade maior é conservadora, né? Um governo que queira fazer alguma coisa de mudança, ele vai conseguir pouco, né? Se ele não mudar o conservadorismo dessa sociedade. Para mim, esse conservadorismo está na esfera pública, né? E em grande medida nessa batalha da mídia, né? Que é um negócio incrível, né? Os caras ficam dizendo, né, que, olha, estou querendo montar um negócio como Cuba ou como Chaves e tal, né? Como se não houvesse uma absoluta colonização da imprensa brasileira pelo grande capital, né? Pelo grande capital financeiro, né? Como se não fosse, né, muito mais do que em Cuba, eu imagino, né? Uma retenção por interesses privados extremamente particulares, né? Não é isso? Como é que você tem que explicitar essa luta, né? Eu acho que é extremamente importante que você tenha, né, por exemplo, e em países europeus você tem bons canais de televisão que vão, no começo vão ser 5, 10%, você vai ter que conquistar esse público, né? Quer dizer, o filme você vai ter que montar uma nova estética, né? Porque como é que você faz um telejornal conservador, né? Você tem que transformar aquilo em entretenimento, né? Aí a notícia na rede Globo não pode ter mais do que 1 minuto e meio. Claro, ela tem que ser vazia. Superfície não pode cansar você, né? Aí você vai criando cada o telespectador idiota, né? Você vai imbecilizando o público, né? Adorno chamava isso de Verblödung Zusammenhang, como algo assim, um contexto emburrecedor geral, né? Entende? Você tem que criar um contexto emburrecedor, né? Para que você possa, para que as pessoas fiquem com preguiça de pensar sobre esse tema, né? Por exemplo, mas num país como a Alemanha, né, que ainda tem algumas coisas, né? Por exemplo, você tem canais de TV que são compromissos entre Estado, instituições e tal, então se tem uma questão importante, né? Depois do telejornal tem um documentário de 1 hora, isso 9 horas, no lugar da novela, né? Entende? Explicando 1 hora o que é aquilo. É claro que também aquilo é de um, né? Quer dizer, tem um canal que é mais conservador, o segundo canal, né, é mais conservador você vê do que o primeiro canal, né? E que por sua vez são mais conservadores do que alguns dos canais estaduais que tem. Claro, mas você tem um mínimo de pluralidade, né? Agora, você tem até a estética é distinta, mas como é que você vai convencer o cara, entende? Quer dizer, vai ser um filho, vai ser alguns, vai ser todo, o cara já está treinado a só procurar o divertimento e tal, né? E nunca usar a reflexão, né? Essa coisa humana, né? Divina, talvez a única coisa divina no humano, né? Que é essa capacidade de pensar, não é isso? E aí a partir disso descobrir o novo e tal, né? Quer dizer, o que a esfera pública brasileira fez foi retirar completamente disso, né? Então diz assim, o homem e a mulher brasileira estão condenados a usarem 10% do seu cérebro, né? Isso não é uma piada, isso infelizmente, é a verdade, né?
Então, né? Aí, como pessoas que só usam 10% do cérebro, então você pode, né? Entendeu? Fazer de conta que isso é liberdade, que a notícia tem que ter mesmo, né, esse grau de, né, de superficialidade, etc, etc. Né? Eu acho um tema fundamental. Né? Talvez não tenha tema mais importante politicamente, né? Do que comprar essa briga. Né? E aí, por exemplo, não comprar essa briga é uma coisa de curto prazo, entendeu? Né? Entende? Você não vai mudar coisas importantes se você não mudar a forma como as pessoas veem as coisas. Né? Porque, por exemplo, é muito falso você dizer assim, né? A ideia tem ação, né? Isso é uma loucura, né? Por exemplo, no Brasil, tem vários intelectuais brasileiros que reproduzem essa besteira, né? Se você tem uma boa ideia, você tem que ir para o Estado para realizá-la. Isso é uma loucura total, entendeu? Né? Por quê? Porque a ideia ela é performática, né? Você percebeu o mundo de um modo distinto, você já mudou o mundo. Você pode não ter percebido, mas você já mudou, né? E se você contribui para que as pessoas percebam o mundo de um novo modo, você já mudou o mundo, entende? Quer dizer, a forma como as ações, né, vão implicar em transformação, você não tem nenhum controle e tal, entende? Né, que é um pouco o tema aí da transformação e tal, né? Entende? Quer dizer, eu acredito muito nisso, né? Entende? Quer dizer, Habermas, que é um autor que eu estudei muito, e eu às vezes ficava pensando, meu Deus do céu, eu estudei tanto esse cara e ele não serve para coisa nenhuma. Gastei esse tempo, né? Mas no fundo não é. Eu estou sendo ingrato com ele, né? Porque, por exemplo, eu aprendi uma coisa com o Habermas que é extremamente importante, né? Tem uma novidade no mundo moderno que é essa possibilidade de você argumentar, né? E ela não é montada na forma como o Habermas fez, né? Mas ela é extremamente importante, não é isso? Porque existe não só coerção, violência e o que o dinheiro pode comprar, mas tem uma nova força, né, que não se controla, que é a força do argumento. Né? Quando ele pode, por exemplo, quando ele consegue de forma, né, por exemplo, o que há no Brasil é uma prisão, é um aprisionamento da força reflexiva. Né? É o que faz o Brasil ser um dos países mais perversos e imbecilizados do planeta inteiro. Né? E é um país que se acha o máximo. Né? As pessoas são, né, humanas, legais e tal, que tem música, tem não sei o quê, não é nada, é um país imbecil. Né? Não é isso? É um país atrasado. Né? Por isso, mal, perverso. Né? Porque é vítima de compromissos e consensos que ele sequer tem consciência deles. Né? É incrível essa coisa com a Rolé. Né? Entende? Não. Fora Florestan Fernandes, que tentou montar isso, mas se enganou, que ele misturou isso com raça e tal, né? Não é uma questão que tivesse atraído os estudiosos do Brasil, entende? Perceber a Ralé como uma classe. Né? Ela é percebida sempre de um modo fragmentado. Né? É a briga do bandido com a polícia, né? É não sei o que, uma coisa que você pode transformar em espetáculo e vender. Né? Mas o drama dessa classe, invisível. Né? Quer dizer, bem sobre o que é, como é que você transforma as pessoas em imbecis. É de vários modos, mas o modo principal é você fragmentar o mundo de tal modo que ela não possa rearticular mais o mundo. Né? Reconstruir o mundo e suas articulações de modo novo, de tal modo que restitua a compreensibilidade do mundo. Né? De outro modo, né? De um modo crítico, etc. Né? Esse é o principal. Né? Entrevista e metodologia, o tema da Andressa. Né? É muito interessante isso, porque, por exemplo, na minha trajetória pessoal, quer dizer, no começo da minha vida, eu fiquei estudando teóricos. Né? Entende? Quer dizer, eu não sabia o que eu ia fazer com isso depois, mas é quase assim, né? Quer dizer, retrospectivamente, é como se eu estivesse me preparando para esse tipo de batalha aqui, entendeu? Quer dizer, algo assim, né? E uma coisa que eu mais aprendi nesse negócio, assim, por exemplo, né, porque depois eu tentei aprender
pesquisa empírica e tudo, e não sei o que. E eu fui começando a fazer pesquisas como as pessoas normalmente fazem, tal, para quantitativa e tal, para juntei, fizemos, eu muito jovem ainda, 4 pesquisas empíricas no Distrito Federal, quando eu era professor da UNB, etc. Né? E as pesquisas não me davam nada, entende? Coisa nenhuma. Né? Como são as pesquisas que fazem isso? Entende? E pesquisas feitas por exemplo, se vocês pegarem o ISSP, é a pesquisa maior sobre valores do mundo todo. Né? Entende? É feita em Chicago, é feita não sei aonde, Suíça, Alemanha, França e tal. E aí, entende? Isso chega para o Brasil, um país colonizado. Né? Quer dizer, a elite brasileira se comporta em relação à elite internacional como a pequena burguesia e o seu servilismo cultural em relação às classes altas, entende? Então o que vem lá, aí como é uma pesquisa internacional, não devia ser, não, é uma pesquisa em Chicago, né? Entende? Como se fosse uma carteirada, então as pessoas fazem isso, né? O livro do Marcelo Neri, como vocês vão ler, é exatamente isso. Uma pesquisa, não sei, uma pesquisa mal feita, né? A pesquisa é um lixo. Né? Não, eu digo isso mesmo para desacralizar essas coisas, entendeu? Né? Porque é uma coisa colonizada, tá? Uma coisa servil. Né? Entende? E aí, quer dizer, uma pesquisa sobre isso, felicidade, imagina, o cara compra os dados todos, né? Mas todo mundo compra, entende? Né? Então é uma coisa como se houvesse na pesquisa uma forma, assim, uma fórmula, né, de bolo que aí você faz e tal, para aí você entrevista 2.000 pessoas de um modo extremamente superficial, né? Por que isso? Porque as pessoas são montadas, são criadas dentro dessa ideologia, entende? O conhecimento dela é fragmentar, ela não sabe nem quem ela é, né? Entende? Aí ela vai dizer desse tipo de entrevista superficial o desconhecimento dela sobre ela própria. É a única coisa que ela pode fazer. Né? Entende? Ou então as fantasias dela. Né? Claro. Né? Eu sou isso, eu sou. Né? Quer dizer, claro, se você for aqui no jardim, não pode perguntar, eu sou extremamente progressista politicamente e tal, né? Pô, liberdade, tá? Eu sou pela. Né? Tem um discurso montado disso. Né? E as pesquisas vão reproduzir esse desconhecimento. Né? Então, o que é importante, eu acho, eu aprendi, mas aprendi com tentativa e erro, né? Perdendo anos de coisas nessa bobagem. Entende? Não é claro, mas você só vai saber que é bobagem depois quando você vai estudando outras coisas e tal. Né? E aí, quer dizer, eu tive 10 anos com coisa para poder chegar num ponto em que você tenta perceber. Nessa pesquisa da Halleck, a gente teve algum dinheiro para ela, a gente gastou a nossa grana, né, trazendo quem são os caras bons nisso. Né? A gente quer fazer uma pesquisa empírica crítica. Quem são os caras bons? Então, por exemplo, a gente tinha dinheiro, né? Vamos trazer os caras da Alemanha, França e tal, para a Tereza estar aqui, participou disso. Né? Eram jovens e tal, para dizer, olha, vamos trazer esse pessoal para cá. Entendeu? Então, a Universidade de Juiz de Fora, como a Universidade Brasileira é provinciana, né? E tem um bico e tal, você olha para o próprio bico, é louca, né? Esse teatro se faz de conta. A Universidade de Juiz de Fora foi certamente, durante esses 3 anos, a universidade mais internacionalizada nas ciências sociais do Brasil. A gente tinha 2 a 3 especialistas alemães, franceses, americanos, etc., dando mini cursos lá. Entende? A CAPES nos honrou esse esforço, dando um doutorado, uma nota alta, etc., por conta disso. Né? Quer dizer, a gente investiu na formação desses alunos e tal. Né? Porque eu já sabia que você não compra essa forma própria. Né? Eu estava querendo pesquisadores que pesquisassem fossem inteligentes, teoricamente bem formados, né? Eles próprios. Né? Para quando eles, na situação de entrevista, é claro que a gente tinha um roteiro, mas eles saber e tal, né? Se pintasse alguma coisa importante, aí mudar completamente tudo. O que interessa é você saber o que aquela pessoa é para além das fantasias. Né?
Entende? Quer dizer, com pessoas que, como nós todos, né, mentimos compulsivamente sobre o mundo e sobre nós mesmos. Né? Entende? Isso é a primeira coisa. Max Weber me ensinou também muita coisa. Né? A primeira necessidade das pessoas não é dizer a verdade, é legitimar a própria vida que levam. Entende? Nunca mais esqueça isso. Entende? Né? Se a gente sabe disso, a gente sabe muito sobre o mundo. Entende? As pessoas não dizem a verdade. O que as pessoas fazem compulsivamente é legitimar a própria vida que elas levam. Se você sabe disso, você consegue perceber, né, o comportamento social de um modo muito mais apenas com essa frase. Então, a nossa questão é como é que a gente atinge isso. Né? E é claro que a gente tinha algumas teorias a partir disso e tal, né? Mas de um modo muito livre, como literatura quase. Né? Por exemplo, em alguns casos, a gente foi feito, sei lá, 30, 40 entrevistas e tal, entendeu? Mas em alguns casos, 2, 3. Aí a terceira já era exemplar para o que a gente estava querendo mostrar. Né? Porque aí não é o número é desimportante nisso. Né? Entende? O que importa é, você chegou profundamente nessa pessoa, porque aí se você chegou profundamente nela, né, você chegou profundamente numa condição de classe que ela compartilha e é universalizada, percebe? Você levar o conceito de classe a sério. Né? Entende? São condições que se repetem. Né? Entende? Né? E você pode. E aí, claro, aí você tem que ser bem informado teoricamente, claro, para poder compreender isso. Né? Entende? Então tem uma coisa assim, muito mais livre, né? Uma coisa, né, quer dizer, que tem a ver com como é que eu vou reconstruir o mundo dessa pessoa que ela não tem a menor ideia qual é. Esse é o ponto. Né? Tem que começar disso. Né? Não é isso? Essa pessoa não tem a menor ideia de onde ela vive e de quem ela é. Né? Ela sabe se ela for dentista, ela sabe obturar maravilhosamente do dente, sabe descontar um cheque, sabe seguir o caminho, ela não tem uma vida completa. Agora, saber o lugar dela real, somente ela não sabe, nem quem ela é. Né? Por quê? Porque essa compreensão é distorcida sistematicamente por interesses como, por exemplo, de uma imprensa, né, que emburrece as pessoas. Né? Então, esse